Oiê, tudo bem? Eu sou o Érico Tziol, nutricionista da página Nutricionista Gordo. No vídeo de hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre cirurgia bariátrica. Eu sempre recebo mensagens no meu perfil perguntando para mim o que eu acho da cirurgia bariátrica. Na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado com como vocês estão olhando para essa informação. A minha opinião pessoal não é algo que pode extrapolar e passar por cima da minha opinião profissional. Então, não adianta acreditar que porque eu fiz a cirurgia bariátrica, eu sou um profissional que vou emitir laudo para todo mundo, porque eu acredito que a cirurgia bariátrica é a solução. Aliás, esse é um dos tópicos tratados no consenso de luta, para que se acabe, se aniquile com o estigma. O que nós precisamos entender urgentemente é que a cirurgia bariátrica ela não é uma solução, ela é um recomeço. No vídeo de hoje eu não quero explicar o que ela é, suas técnicas, o que ela causa, não quero convencer a fazer e muito menos convencer a não fazer. O que eu pretendo fazer nesse vídeo é conseguir dar algumas informações que são importantes de você avaliar, importantes de você considerar, caso você esteja buscando aí a cirurgia bariátrica. Nós precisamos primeiro responder uma pergunta que foi feita para mim. O que eu acho da cirurgia bariátrica para quem não tem recomendação? Olha, não é sobre a minha opinião. Dentro da área da saúde, isso é chamado de paciente mal recomendado. São pacientes que são recomendados a fazer uma cirurgia sem a necessidade de. E aí você vai sobrecarregar. Você sobrecarrega o sistema público de saúde, você sobrecarrega o sistema privado de saúde, tanto que quando você vai lá olhar as regrinhas para quem é recomendado cirurgia bariátrica, você vai ter um dado aí que já responde algo sobre convênios. Vamos entender? Olha só, para quem tem IMC acima de 40, é recomendada a bariátrica. IMC de 30 e 35, entre 30 e 35, quando há comorbidades, você pode recomendar a cirurgia bariátrica. Essas pessoas que podem recomendar a cirurgia bariátrica precisam estar entre 18 e 65 anos. Caso seja menor de idade, então é importante que se tenha aí a permissão dos responsáveis. Não é livre, é algo que é recomendado para casos de pessoas que estão numa situação que tem problemas e precisam de uma solução rápida e drástica. Olha, vamos lá. As pessoas têm que ter um processo aí, uma experiência na busca do emagrecimento, ok? Então, você percebe que lá na primeira regra é sobre IMC acima de 40? Pois então, pessoas com IMC acima de 40 não estão conseguindo contratar um plano de saúde. Aqui a gente já deixa um ponto muito importante para se refletir. Por que tratar a obesidade é tão caro? E por que tanto é nas nossas costas, nas nossas responsabilidades, todo o tratamento? E ainda assim, somos constantemente julgados e colocados como os culpados e as pessoas acomodadas que não querem se cuidar. É que tratar a obesidade é muito injusto, porque você vai encontrar falhas na compreensão profissional, preconceito, você vai ver uma quantidade gigantesca de trabalhos de charlatanismo mesmo na sociedade, tanto que quais outras doenças podem ser tratadas por pessoas leigas. Isso eu sempre falo no perfil e sempre vou continuar falando. É muito importante a gente compreender que a bariátrica ela vai produzir benefícios, resultados benéficos para algumas questões. Então, por exemplo, questões respiratórias, questões cardiovasculares, questões endócrinas, até mesmo algumas questões gastrointestinais. O que nós podemos e temos que entender é que esse é o foco da cirurgia, mas ela não pode ser apresentada como uma solução. Isso é retratado até no consenso de combate ao estigma, que a cirurgia bariátrica é colocada para a sociedade como uma escolha simples. Engraçado que essa mesma sociedade acredita que você corta o estômago e o intestino por preguiça de fazer dieta. Então fazer dieta se tornou um dos méritos da sociedade. Daqui a pouco a gente vai falar assim, olha ele lá,
Ele é honesto, trabalhador e faz dieta. E não deveria ser assim, né? Primeiro que fazer dieta é uma coisa muito complexa hoje em dia. Você está fazendo dieta ou regime? A dieta, ela é, na verdade, alimentação. Dieta é tudo que você come. Meus colegas nutricionistas ficam extremamente irritados quando alguém diz dietas não funcionam. E aí, pra que falar isso? Que eles acham que você está atacando o serviço deles. Colegas, vocês não trabalham com dieta. Dieta é a alimentação do paciente. Vocês trabalham com terapia nutricional, dietoterapia, reeducação nutricional, enfim, vocês podem usar outros nomes, mas a dieta é a alimentação do paciente. Agora, o que as pessoas procuram na internet para praticar é regime. E aí, quando você entra nesse campo, é um perigo. Um verdadeiro labirinto, onde sempre tem alguém dizendo, olha eu aqui, vem aqui que você vai conseguir sair do labirinto. Olha eu aqui, agora eu mudei, tô aqui. Psh, ei, olha eu aqui, agora aqui. E você nunca consegue sair de lá. E aí quando você fala, eu não aguento mais, eles olham, ai, não quer se esforçar, toma vergonha na cara. Então, aí fica muito complicado. O problema é que esses regimes, que na nutrição é conhecido como dietas da moda, já há centenas de anos eles são praticados e falham. Só agora, em 2021, que finalmente nós temos um posicionamento que deixa claro que os profissionais de saúde precisam olhar para a obesidade controlada. Porque se foi classificado como uma doença para proteger esses pacientes e ter ali tratamentos mais dignos, mais sérios, mais éticos, porque olha só, pessoal, antes de bater o martelo e falar é para tratar como uma doença, muita gente dizia que era culpa sua. E ainda estão dizendo, e ainda dizem que você não quer se tratar porque você quer se acomodar. Coisa que na área da saúde não tem acomodação. Tipo, o paciente está acomodado nas dores. O paciente está acomodado na depressão. Não, as pessoas podem desistir de tratamento. Mas até isso a medicina consegue conversar. Né? Existe uma questãozinha, um negocinho que eles chamam de prevenção quaternária. Quando o tratamento é pior do que a doença, a pessoa precisa de um tipo de tratamento diferente. Mas nem isso parece que alguém quer tentar na obesidade. Bom, se você realmente decidiu e quer isso, cansou, não quer mais tentar, não quer mais pensar em dieta e essas coisas, mas agora tem comportamento alimentar, não quer pensar mais nem nisso. Acontece. A frustração, a decepção, esse cansaço de pensar, né, em se tratar é real e a gente não pode invalidar toda a sua experiência até aqui. Mas é muito mais importante você entender o que pode vir a acontecer depois da cirurgia bariátrica. Os resultados, por mais reais que eles sejam, eles não são fixos. Então, aquilo que você não queria fazer mais porque estava exausto, você vai ter que fazer. Por isso que é importante deixar claro que a bariátrica funciona como um recomeço para você controlar. Porque em alguns casos a obesidade ela descontrola e o peso começa a evoluir e junto com essa evolução, com esse aumento de peso, surgem inúmeros problemas que podem afetar a sua saúde e afetar a sua vida de forma geral. O processo de acompanhamento de quem faz a cirurgia bariátrica pós-cirúrgico é crucial e importante. Pode envolver psiquiatra, psicólogo, nutricionista, gastro, endócrino, pode envolver vários profissionais. Lembra que eu disse que é muito caro cuidar da obesidade e agora o convênio não quer você? Pois é, mas é você que não toma vergonha na cara, claro. Bom, então o que acontece? Você pode reduzir o peso, mas você precisa estar atento ao seu estômago, você precisa estar atento ao seu comportamento em relação ao alimento. Sim, um estudo que analisou 150 artigos conseguiu perceber que é muito perigoso e há ali o risco da compulsão alimentar. Nossa, a cirurgia bariátrica causa compulsão alimentar? Gente, na área da saúde, nada é preto no branco assim não, tá? Ela pode causar, a pessoa já poderia ter, enfim. É por isso que a análise precisa ser muito criteriosa. Os profissionais precisam levar muito a sério, tanto para emitir o laudo quanto o acompanhamento. Não adianta julgar você com preconceitos e estigmas e negar toda a ciência, porque na obesidade tem muito disso, tá? Eu fico ali, selecionando com uma pinça o que eu quero relatar para a sociedade.
E de resto, eu só jogo para suas costas e falo que a culpa é sua. Danadinho, sem vergonha, você não quer se esforçar. Bom, se você tem a redução de peso, não esquece que você vai precisar suplementar, você vai precisar ter acesso a profissionais. No SUS isso é muito difícil, eu que o diga, ok? Principalmente um gastro, porque aquele estômago que fica ali separado, ele pode desenvolver problemas. A cirurgia evoluiu e tem evoluído muito. Porém, isso não quer dizer que você não encontre um péssimo profissional. Eu gostaria de passar para vocês alguns pontos da minha história e trajetória pessoal para a gente compreender. Eu, quando comecei a buscar a bariátrica, encontrei profissionais que se utilizavam da posição deles para serem cruéis, alegando que estavam me testando para ver se eu estava pronto para a cirurgia. E isso não pode acontecer. Quem tem que analisar o seu comportamento, as suas emoções e ver se você vai estar pronto para lidar com isso é o psicólogo e o psiquiatra. O psiquiatra, ele entra fazendo uma análise muito mais de diagnóstico, vamos por ele que pode identificar ali uma compulsão alimentar e ver se você terá condições de passar pela bariátrica, porque a compulsão alimentar você consegue controlar, ok? Endócrino não pode ficar tratando você com crueldade, isso aconteceu muito comigo. Aliás, aconteceu até de eu passar por endócrino que depois o convênio me ligou e falou, olha só, esse médico aqui não é endócrino. E eu tipo, o quê? É isso que vocês têm que ir tomando cuidado. Então, a sintonia da equipe, como eles se conversam e como eles se respeitam. Você caiu numa equipe que alguém é muito mais que os outros e desrespeita o trabalho dos outros, caia fora. Alguém te cobrou por fora do convênio? Caia fora. Foram cruel alegando que precisam saber se você está pronto? Caia fora. Lembrando que é uma situação irreversível, então se você vai se dispor a fazer essa cirurgia, procure por bons profissionais, ok? Outro ponto muito comum é a lua de mel da bariátrica. Depois de operar, a pessoa entra numa euforia e, oh my God, ela quer emagrecer todo mundo, ela é saudável, ela se cuida, ela se ama, você tem que se cuidar também. Calma que isso daí pode virar uma ortorexia, tá? Porque na ortorexia a gente quer que o mundo inteiro se cuide, a gente derruba a torre 5G, é bem perigoso o negócio. Então vai, segura a peteca aí, você passou pelo seu processo, que bom que você conseguiu e tá feliz que emagreceu, mas lembra, você teve seus obstáculos, você teve seus desafios e as pessoas vão ter os delas. Dá uma segurada na euforia aí, amiguinho. Não pode sair tacando o dedo na cara dos outros e alegando que agora você é a solução e o modelo de exemplo a todo mundo. Aliás, isso é bem feio, tá? Porque se você conseguiu, a primeira coisa que você tem que fazer é analise os seus privilégios, ok? Tem muita gente que não tem as condições que você tem, nem mesmo necessitando muito dessa cirurgia. Outro ponto é que essa pessoa, enquanto está em euforia, ela faz atividade, ela come, mas às vezes ela pode não estar comendo tão bem, ela pode não estar direitinho na suplementação. O que eu preciso deixar claro aqui é, depois da cirurgia, a sua atenção ao cuidado retorna. Se você estava desanimado, estava com muita dificuldade de se cuidar, agora, se você continuar achando que porque está emagrecendo, independente do que você faça, vai continuar assim, preciso te alertar. As coisas podem ficar piores do que estavam antes, ok? Então já lembrando que a gente tem que tomar muito cuidado com a situação de peso ideal e peso possível. A gente precisa começar a entender bem também sobre essas questões de eu tô aqui, vou fazer regime, já tentei. Se você está fazendo um regime errado, sem cálculos devidos, sem analisar tudo que a gente tem que analisar na nutrição, porque na nutrição a gente analisa as calorias, a sua cultura alimentar, o lugar que você mora, a gente analisa os seus desejos, os seus prazeres, a gente tem que analisar tudo e entregar soluções, propostas, orientações, ideias e um monte de outras coisas. Não é só reduzir suas calorias. Então, você precisa começar a entender e compreender que caso você não pense em fazer a cirurgia e não queira fazer a cirurgia, sim, um organismo que não foi alterado, ainda assim é muito melhor. Só que você tem que tomar cuidado com o que você está fazendo, porque você pode começar a mudar a composição do seu corpo, que vai afetar o seu metabolismo e as coisas podem descompensar, como a gente falou no início do vídeo, ok? Então, com base nisso, você precisa começar a refletir mais sobre como organizar
e sentir prazer em cuidar de você. E se está difícil, se você não sente mais prazer em cuidar de você, então provavelmente a gente está falando aqui de você ou de um país que te desanima ao ponto de pensar em desistir de cuidar da própria vida. Bom, a gente também não pode esquecer que pós-bariátrica ninguém é feliz para sempre e que as pessoas vão continuar tendo aí obstáculos e inúmeras questões e vão precisar cuidar e se atentar quanto a isso. Eu não sei se vocês conseguiram entender que existem algumas questões que parecem bobinhas, mas não são. Porém, se eu tivesse que dizer a alguém sobre a bariátrica, o que eu diria é: preste muita atenção ao profissional que você vai entregar ali o seu estômago. Na minha época, eu falo entregar o estômago mesmo. Na minha época, algumas pessoas diziam: você tem que processar. E eu falava: mas eu vou entrar na justiça para dizer que eles não estão deixando eu operar, criaram praticamente uma carência. E aí, depois do processo que eu ganhar, eu vou deitar na maca do médico que eu processei? Não, prefiro ir procurar outro. No fim das contas, eu encontrei uma excelente equipe. Um médico humano, não me cobrou por fora do convênio, um médico que me tratou com respeito e sempre que eu fazia alguma pergunta que era de outra especialidade, ele dizia: fale com o nome do médico, ou do nutricionista, ou do psicólogo. O respeito entre a equipe é primordial. Se essa equipe não tem funcionários, bons, se essa equipe não tem colegas e outros profissionais, outras especialidades alinhado ali, então você provavelmente está indo num profissional que não vai te dar um bom amparo no pós-cirúrgico. Eric, eu não quero fazer a bariátrica. Eu quero tentar por conta, eu quero cuidar de mim, eu quero conseguir fazer algo sem a cirurgia. Tem problema? Na verdade, a gente sabe que muitas pessoas que recorrem à bariátrica são por muitas vezes motivos de não aguentar mais. As pessoas que recorrem às bariátricas porque acham que não vai ter que fazer dieta, porque ela acha que não vai ficar gorda, essas pessoas geralmente podem ter problema depois. É muito comum pessoas que você percebe que não precisaria da cirurgia, que conseguiriam ficar bem se elas simplesmente entendessem os fatores que estão falhando na vida delas. É muito comum depois da cirurgia essas pessoas acharem que elas encontraram uma solução mágica e então viverem uma vida de péssima qualidade. Se cuidar é chato, sim, mas é chato num país que tem tantos acessos negados, principalmente quando a gente tem que gastar tanto dinheiro para cuidar da saúde. Saúde não era para ser um produto, mas já faz um bom tempo que ela se tornou um produto muito caro no Brasil. Eu não sei se eu fui bastante claro e se eu consegui deixar aqui as dicas que são importantes e cruciais para se atentar e avaliar sobre a cirurgia bariátrica. Não é brincadeira, não é coisinha leve, mas é importante que para quem precisa, ela sim traz resultados bons. E para quem entendeu como se cuidar, o pós-cirúrgico é uma forma muito boa de conseguir perceber que o controle do seu peso fica muito melhor depois da bariátrica. Agora, se você é uma pessoa gorda, peso controlado, não evolui, não tem comorbidades e não sente vontade de fazer bariátrica, nenhum médico tem que ficar te empurrando para a cirurgia, não. Lembra? Paciente mal recomendado. Bom, é isso. Eric Kutziel aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.